Santo. Amém. Espírito Santo, vem iluminar o Espírito e enchê-lo da luz do ressuscitado. Faça-me conhecer e compreender todas as coisas, como Jesus as conhece e compreende. Faz-me adotar o ponto de vista da sabedoria divina nas apreciações sobre o mundo e minha vida. Comunica-me a medida infinita da tua visão sobre o meu destino e faze passar por minha inteligência tão acanhada toda a grandeza ilimitada da inteligência divina. Pela força de tua luz, afasta de mim as sombras da mentira e guarda-me numa retidão de pensamento e sentimento. Não me deixes perder-me jamais pelas ilusões que me satisfazem o amor próprio. Possibilita-me antes o desapego que me faça amar a clareza. Desprende-me de qualquer afeição desordenada, de toda tendência que queira camuflar o real e engaja-me numa adesão total àquele que é a luz. Torna-me em tudo transparente a esta luz da ressurreição, acolhedor de tudo quanto me ensino da parte de Cristo ressuscitado. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo Inácio Peregrino, rogai por nós. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Nós temos na quarta semana os chamados 3 modos de orar, que estão lá no número, a partir do número 2, 3, 8. Mais 3 modos de orar, que pode ser usado aqui na quarta semana, mas sobretudo depois, na vida cotidiana. Sabemos que os exercícios espirituais são uma escola de oração e ao longo deste tempo vamos praticando esses modos de oração, a consideração, a meditação, a contemplação, a reflexão, o exame consciente, a aplicação do sentido. E temos também esses 3 modos de orar, a partir do número 2, 3, 8. Que, de maneira especial, o segundo e o terceiro modo são uma revitalização das orações vocais. Quer dizer, como aproveitar também das orações vocais, são orações da igreja, da comunidade cristã, mas com um outro formato. Muitas vezes nós usamos dessas orações vocais de maneira mecânica, repetitiva, sem saborear o significado de cada palavra. Então, vamos ver. O primeiro modo, que diz ali no 2, 3, 8, então é repassar um por um os pontos de um assunto. Repassar um por um os pontos de um assunto. Então, diz aí, sobre os 10 mandamentos, os 7 pecados capitais, as 3 potências da alma, os 5 sentidos corporais, são essa lista desses mandamentos, os sentidos corporais. Este modo de orar é mais da forma, modo e exercícios, pelos quais a pessoa se prepara e aproveita para que a oração seja aceita, do que propriamente uma forma ou modo de orar. Essa opção também esquisita aí. Primeiro, faça seu equivalente à terceira adição da segunda semana. Antes de entrar em oração, repouse um pouco o espírito, sentando ou passeando, como melhor lhe parecer, considerando aonde vou e para quê. Então, sempre isso, é um modo de orar, também tem os seus preâmbulos, essa quietude corporal, arrumar de consciência, para onde vai, o que vai fazer. A oração preparatória, pedindo a graça a Deus nosso Senhor para que possa conhecer do que faltei dos 10 mandamentos. Também pedir graça e ajuda para me emendar de agora em diante, suplicando perfeita inteligência deles, para melhor observá-los, para a maior glória e louvor de sua divina majestade. Então, pedir a graça de acordo com o assunto, se são os sentidos corporais, se são os pecados capitais,
virtudes capitais, né? Então, depois dessa preparação, né? Então, 241. Primeiro modo de orar, convém considerar e pensar no primeiro mandamento, né? Como observei e que terei faltado, tomando normalmente o tempo de quem diz 3 Pai Nosso e 3 Ave Marias. Em tempo não tinha relógio, então o tempo era medido por 3 Pai Nosso e 3 Ave Maria. Se neste tempo acho faltas minhas, pedir desculpas e perdão por elas e dizer o Pai Nosso. Do mesmo modo, se proceda com cada um dos 10 mandamentos. Quem não souber os 10 mandamentos, está lá na frente, lá na página 45. 10 mandamentos. Então, vou passando um por um. Então, repassar um por um é quase como um tipo de exame do consciente. Né? Como se cada um desses mandamentos está sendo vivido ou não. Né? Então, passar por cada um deles. Depois, quando alguém começa a pensar num mandamento do qual não costuma ter pecado, não é preciso que se detenha tanto tempo. Mas se acha em si que mais ou menos vezes tropeça naquele mandamento, deve mais ou menos deter-se na consideração e investigação dele. E o mesmo se observa a respeito dos pecados capitais. Quem não sabe os pecados capitais está lá na frente, na página 46. 7 pecados capitais. E se alguém quiser colocar a lista um pouco mais completa, lembra da primeira semana? Os pecados de raiz, né? E as virtudes de raiz, né? Ou as virtudes opostas. Depois, segunda, 2, 4, 3. Depois de terminar de percorrer todos os mandamentos, como se disse, acusando-me das faltas e pedindo graça e ajuda para emendar para o futuro, conclui-se com o coloca a Deus Nosso Senhor, segundo o assunto proposto. Então, aqui é repassar um por um mandamento, cada um desses pode ficar aí, dependendo do caminho, se está vivendo ou não. Né? Depois, a segunda lista que ele coloca aqui, os 7 pecados capitais. Quanto aos 7 pecados capitais, depois da adição, faça-se a oração preparatória da forma que foi dita. Mude-se apenas o assunto. Aqui os pecados que se hão de evitar, antes eram os mandamentos que se hão de observar. Do mesmo modo, se guarda a ordem e regra que se disse sobre o coloque. A mesma coisa passa por cada um deles, né? Esses pecados capitais ou das virtudes capitais. Ou 2, 4, 5. Para melhor conhecer as faltas cometidas quanto aos pecados capitais, olhem-se os seus contrários, ou as virtudes de raiz. Né? Desse modo, a pessoa proponha e procure, para melhor meditá-los, adquirir e manter, por meio dos santos exercícios, as 7 virtudes a eles contrários. Depois, 2, 4, 6, outro assunto. Né? 3 potências da alma. Nós vimos lá na primeira semana. Memória, inteligência e vontade. Né? São as 3 potencialidades. Né? Como nós usamos essas 3 potencialidades. Né? Então, da mesma forma, as 3 potências da alma se guardam a mesma ordem e regra e dos mandamentos, fazendo-se uma adição, oração preparatória e o colóquio. E vai passando cada uma dessas 3 potencialidades. Então, seria no nível da interioridade, das potencialidades. E depois no nível da corporalidade e os 5 sentidos. Mesma coisa. Né? Então, repassar cada um deles. Né? Seguindo aí a preparação, a preparatória, o colóquio, etc. E tem uma nota aí, 248, interessante, né? Como cristificar os sentidos, né? Ou evangelizar os sentidos. Porque para Santo Inácio, de fato, a conversão começa pela cristificação dos sentidos. Quem quiser imitar Cristo nosso Senhor no uso dos seus sentidos, encomende-se a sua divina majestade na oração preparatória. Tendo considerado um sentido, diga um Ave Maria e um Pai Nosso. Quem quiser imitar Nossa Senhora no uso dos sentidos, encomende-se a ela na oração preparatória, para que alcance para tanto graça de seu Filho e Senhor. Tendo considerado um sentido, diga uma Ave Maria. E aí passa pelos 5 sentidos. Né? Então esses são, e aí aqui atrás deve ter mais. Quem quiser lá na página 146,
Tem outras listas aí, né? Se achar que isso aqui, né? É pouco, tem mais atrás. Né? Então, as virtudes teologais: fé, esperança e caridade. As virtudes cardeais: prudência, justiça, fortaleza e temperança. As obras corporais de misericórdia: tem aí 7. As obras espirituais de misericórdia: também 7. Então, aí você tem assunto, você tem aí matéria para ajudar aí, né? Então, essa é uma maneira, né? O primeiro modo de orar, que é repassar um por um os pontos de um assunto, se são mandamentos, se são os pecados capitais, se são os 5 sentidos, etc. Né? Então, está aí. Segundo modo de orar, 249. Ele fala contemplar o significado de cada palavra de uma oração vocal. E aí, mesma coisa, então ali está sempre a preparação, a preparatória, né? Depois, a pessoa de joelhos sentada, segundo a disposição em que se encontra, e mais devoção a acompanhar, tendo os olhos fechados ou fixos no lugar, sem divagar com ele, diga: Pai, permaneça na consideração desta palavra tanto tempo enquanto nela encontrar significações, comparações, gostos e consolação em considerações pertinentes a esta palavra. Do mesmo modo, proceda em cada palavra do Pai Nosso ou em outra oração e rezar conforme este modo. Organizar o Pai Nosso, está lá na página 149. Aí tem Pai Nosso, tem Ave Maria, tem Creio em Deus Pai, Alma de Cristo, Salve Rainha, Tomai Senhor, né? E aí tem as orações vocais, né? Então, no caso do Pai Nosso, né? Está passando uma por uma das expressões, né? Parar, então saborear, contemplar o significado de cada palavra, né? Então, saborear estas palavras. 253. Primeira regra: fique, como se disse, 1 hora inteira no Pai Nosso todo. Quando concluir, diga uma Ave Maria, o Creio, Alma de Cristo, Salve Rainha, vocal, mentalmente, segundo costumar. Então, muitas vezes, né, ao invés de ficar rezando ali, né, 200 Ave Marias, de uma maneira apressada, basta rezar uma Ave Maria. Você tem 1 hora para rezar uma Ave Maria, saboreando cada palavra, né? Ave Maria. Fica ali um tempo saboreando, como diz aqui, encontrando significações, comparações, gostos e consolação em considerações pertinentes a esta palavra. Né? 254, segunda regra: se quem contempla o Pai Nosso achar uma palavra ou duas tão bom assunto em que pensar com gosto e consolação, não se apresse de passar adiante, ainda que termine a hora do que encontra. Concluindo, dirá o resto do Pai Nosso de maneira habitual. Então, se encontrou: Pai Nosso que estás no céu. Tem matéria suficiente ali para ficar 1 hora inteira? Depois, né, completa o Pai Nosso, né, de maneira habitual. Né? Terceira regra: se a pessoa se deteve numa ou 2 palavras do Pai Nosso durante a hora inteira, querendo no outro dia retomar a oração, diga a referida palavra, ou as 2, como costuma. Comece a contemplar na palavra que se segue imediatamente, segundo o que se disse na segunda regra. Então, no dia seguinte, você pode tomar o Pai Nosso e recomeçar onde parou. Né? Tenha-se presente que, terminado o Pai Nosso, em 1 ou muitos dias, faça-se a mesma coisa com a Ave Maria e depois com as outras orações, de forma que se exercite em cada uma delas por certo tempo. Terminada a oração, dirige-se brevemente à pessoa a quem orou, pedindo as virtudes ou graças que sente mais necessitado. Então, essa aqui é uma maneira de valorizar a oração vocal, que é a oração da igreja, né? Saboreando, então, contemplando o significado de cada palavra da oração. Terceiro modo de orar, 258. Então, o terceiro modo de orar é também seguir a oração vocal, Pai Nosso, Ave Maria, né? Mas de acordo com o ritmo da respiração. Ele fala com compasso, né? É o ritmo da respiração.
Então, a mesma coisa, as adições, força preparatória. E aí, então, em cada inspiração ou expiração, orar mentalmente, dizendo uma palavra do Pai Nosso, ou de outra oração. De modo que só se diga uma palavra entre uma respiração e outra. Vai colocar uma oração vocal no ritmo da respiração. No intervalo de uma e outra, olhe-se principalmente a significação desta palavra, ou a pessoa a quem se reza, ou a sua própria baixeza, ou a diferença entre tanta altura e tanta própria baixeza, segundo a mesma forma e regra. Procederá com as outras palavras do Pai Nosso, e do mesmo modo com as outras orações, a saber, Ave Maria, Alma de Cristo, Creio, Salve a Rainha, etc. Então é isso, né? Então também é a maneira de, né? Enquanto se profere uma palavra, enquanto está respirando, né? Entre uma respiração e outra, você coloca uma oração vocal, né? Saboreando, então, cada uma das expressões. Em outro dia, ou hora que quiser, orar de Ave Maria com compasso. E as outras orações, segundo costuma. E continue assim por diante. Então, esse ritmo da respiração corporal estabelece esse movimento regular do próprio organismo, né, que pode favorecer uma maior concentração, né, um maior recolhimento na oração. Então, são esses três modos que podem ser usados, né? Aqui no próprio retiro, depois no ritmo da vida. Então, talvez um dia que está muito animado ou está cansado para uma oração mais contemplativa ou meditação, você pode lançar mão desses três modos de orar, né? Que tem a sua importância, porque no fundo também se trata de entrar em sintonia com a comunidade cristã que reza essas orações vocais. Então agora ver um pouco aí a matéria da manhã, contemplações do ressuscitado, o encontro com o ressuscitado. Então, como eu dizia antes, aquele que viveu tão intensamente, né, não podia permanecer na morte, então também ressuscitou de tanto viver. E por isso, né, aquela pergunta que aparece lá em Lucas, né, por que buscais entre os mortos aquele que está vivo? Então, na ressurreição, a vida, a primeira vida do próprio Jesus Cristo, ele agora, essa vida ultrapassa as categorias de espaço e tempo, uma vida que se expande, uma vida planificada, uma nova criação, nova vida, né? E junto a esta vida ressuscitada de Jesus também
quem faz a experiência de encontro com Ele também sente esta vida sendo ressuscitada. Então a ressurreição não é simplesmente uma realidade no final dos tempos, né? Na medida que a vida da pessoa, no encontro com o ressuscitado, vai se alargando, vai se abrindo, né? Vai afastando as pedras, os entraves, superando, né, os obstáculos, a vida vai se alargando, então ela está tendo vida de ressuscitada. Nós somos seres pascais, seres ressuscitados, né? Então por isso que a experiência da ressurreição, do encontro com o ressuscitado, de fato um modo de viver, né? É um hábito de vida, isso é permanente. Então a vida que vai sempre se abrindo, né? E aí então os recursos dessa vida vão se manifestando. E aqui nós estamos diante daquilo que é a essência, né? Quer dizer, nós não temos vida, nós somos vida, é da essência do ser humano, né? E essa vida o que é? É o Deus presente no nosso interior. Isso que eu falava hoje da missa, né? A semente, né? Deus é a semente que germina, que é fecunda, né? Então nós somos terra onde Deus é a semente que fecunda permanentemente. Então esta vida também, né? Nós não temos, não é? Nós somos donos da vida, nós somos na essência essa vida, e essa vida ela é sempre ressuscitada, ela é divinizada, né? Então por isso essa vida que quer sempre se expressar, quer se manifestar, e que sempre encontra uma expressão, né? Então no fundo deixar transparecer o que há de mais divino em nós. Isso que significa viver com intensidade, né? E aqui então também surge um pouco o drama, né, do ser humano, né? Alguém dizia que a morte é a realidade mais universal. Todo mundo morre, mas nem todos sabem viver, nem todos vivem, né? Morrer todo mundo morre, mas viver nem todo mundo. Então a ressurreição, o encontro com o ressuscitado, mobiliza, desperta esta vida que quer se expressar, quer se expandir, né? Essa vida carregada de recursos, de potencialidades, de dinamismos, vida que se amplia, que se abre, que busca, se movimenta, né? Então aqui está essa dimensão que mais nos humaniza e mais nos diviniza, né? Então viver como ressuscitados, né? E isso então já é uma realidade já presente, né? E aí então tem algumas dicas, algumas indicações de como de fato a pessoa pode perceber que ela está tendo uma vida de ressuscitada, né? Quando ela é sensível à realidade, capta mais detalhes, vibra, né? Não fica aguardando algo extraordinário, né? Mas vibra com o ritmo da vida, ama com mais paixão, presta atenção a muitas coisas que muitas vezes antes passavam desapercebidas. Então essa sensibilidade, né? E por isso a pessoa que é movida por esta vida, pela sua essência, ela vai ao encontro das vidas, muitas vezes vidas travadas, bloqueadas. Assim foi Jesus, né? O tempo todo na sua vida pública e depois na ressurreição. Ele foi despertando, né, a vida seus amigos e amigas que estavam fechados, trancados, com medo, vida atrofiada, né? Então, assim foi, né? Quer dizer, Jesus que viveu com intensidade, né? E por isso também vai despertando nas pessoas isso, né? Então, saborear o presente da vida, né? Enfim, ali tem alguns traços característicos de uma vida ressuscitada. Então essa vida ressuscitada já é vida eterna, né? Quer dizer, não se trata de simplesmente aguardar uma vida eterna, quando é que vai surgir essa vida? Não, é agora, já tem sabor de eternidade, quando essa vida vai se abrindo, né? Ela vai sendo iluminada pela ressurreição, as potencialidades de vida vão se manifestando, então já carrega em si a semente da eternidade, essa vida já é eterna, né? Então, a experiência do ressuscitado nos faz ter um caso de amor com a vida, né?
Então esse é o foco aqui, ter um trato de amor com a vida, né? Vida autêntica, que é vida movida, iluminada, impulsionada pelo amor. Então essa vida que vai rompendo a estreiteza, né, o fechamento, talvez uma vida carregada de murmurações, de culpas, de angústias, né? Então essa vida vai rompendo tudo isso, vai se abrindo ao novo, né? Vida que vai sendo destravada, né? Então, com isso, né, a pessoa vai crescendo em liberdade, consciência, alegria, compaixão, é vida em movimento, gesto de ir além de nós mesmos, vida fecunda, potencial humano, né? Tudo isso, manifestação, né, do encontro com aquele que é vida, né, e que ressuscita as nossas vidas também, né? Muito bem. Então, aí textos, Marcos 16, 9 a 19, né, depois do encontro daquelas 3 mulheres, aí Marcos vai dizer que também, mas, né, Jesus apareceu a Maria Madalena, apareceu mais 2 lá do caminho, depois apareceu a todos, né, os discípulos, e ele enviou, né, para que fossem para o mundo todo, etc. Então, ali são pessoas concretas que fizeram experiência de encontro com aquele que é vida e por isso também sentiram-se despertadas, né? A vida foi despertada nessas pessoas. Depois ali, João, esse texto, João é interessante aqui, João 21, 1 a 14. Né? Esse texto onde Pedro, né, depois ele fala, vou pescar, né? E os outros também falam, não, vou pescar com você. Depois da ressurreição, né? Depois da ressurreição, eles voltam àquela vidinha, parece que nada tinha acontecido, vou pescar. Eu também com você, né? Padre João, você falou dos textos aí eu perguntei para, como é que você chama? Para o Robson, não confere o meu texto aqui com ele. João 21, 1, 14. Não está aqui nessa folha. Então ela está diferente? Hein? Deve estar diferente. Sim, mas então, só põe aqui. João 21, 1, 14. Anota aí. João 21, 1 a 14. Depois João 21, 15 a 25. Qual foi o título da sua folha? Quem quiser pode rezar o texto do João 21. Tem que falar do verso só. Está faltando o verso. Aqui está faltando. Ah, ficou branco. Deu branco. Eu copiei do Robson aqui. Ah, é diferente. Então, quem quiser pode seguir o texto de João 21, pode pedir 2 momentos. João 21, 1 a 14, quando eles vão pescar, volta aquela normalidade, na normalidade doentia. Quando Jesus, o vidente, aparece nesse cotidiano, né? E ali instiga, né? Eles passaram aqui toda no fracasso, não pescaram nada, e mobiliza esse grupo a pescar de maneira diferente, joga a rede do outro lado. Ou seja, já é um toque, já é uma coisa, né? Tem que sair daquela mesa, da mesmice, né? Então Jesus vive, né, e desperta a vida adormecida dos seus discípulos, porque tinham voltado à vida anterior, né? E aqui está interessante as 2 figuras, de João e Pedro, né? Pedro tem iniciativa, vou pescar, né? Tem a liderança. Mas aqui, nesse momento, quando acontece a pesca, quem é que percebe o Senhor que estava lá na praia? Ele vai dizer, é o Senhor, é o João, ele é o místico, ele não fica na aparência do Senhor. Então, é como unir, né, integrar esses 2 personagens, Pedro e João. Pedro no sentido da ação, da iniciativa, né? João
no sentido de ler por detrás, de perceber, né, a presença do ressuscitado. Então, com isso, integrando essas duas dimensões, a vida vai se abrindo, porque a vida implica isso, né? Implica a ação, né? Ato concreto, movimento, mas também ela não pode ficar no imediato, né? É preciso olhar além, preciso captar o mistério que está por detrás, né? Então, vamos integrar essas duas figuras, João e Pedro, né? Ou também, se quiser, é João 20, 19 e 29. Né? O encontro, mais uma vez, aqui, né, o grupo está fechado na sua casa, né? na casa, com medo. Então, uma vida atrofiada, vida bloqueada. Né? E ali, então, não tem também aí, não? João 20, 19 e 29. João 20, 19 a 29. Então, um encontro ali, né? Jesus que então comunica a paz, né? E aí também há um encontro com o Tomé, né? Caminhava fechado na sua visão, uma vida estreita, né? Carregada de dúvida, né? Então também ele é transformado, no encontro com a vida ressuscitada também ele vai saboreando a ressurreição, né? Então são esses relatos, né, de aparições que podem ajudar. Então na oração, né, ter isso presente, né? Como viver então como ressuscitados hoje, né? Buscando inspiração nesses relatos. E aí, então, trazer um pouco a realidade ali, o cotidiano, o marco da sua vida, né? Você, depois da experiência aqui, você vai voltar para o seu mar, né? Para a sua Galileia. O perigo é voltar como discípulo, voltar para a mesmice, parece que não teve nada, não teve, né? Quer dizer, cadê a experiência dos 30 dias? Parece que ficou no passado. Né? Mas ali, no meio dessa situação, que o ressuscitado se manifesta. E aí, então, nos capacita a perceber que eu posso voltar para a mesma casa, mesmo trabalho, mesmas pessoas, mas já tem uma sensibilidade, um olhar mais contemplativo, mais místico, né? Uma visão um pouco mais ampla, né? Superando o tarefismo, a fazeção, fazer com sentido, com inspiração, né? Rompendo aquilo que é limitado, estreito, ideias fixas, posturas fechadas, conservadorismo, legalismo, moralismo, tudo isso que muitas vezes vão bloqueando a nossa própria vida, né? Então, a experiência do encontro com aquele que é vida vai também alimentando, despertando a nossa vida para sermos presenças vitais que também mobilizam, despertam outras vidas. Então tá bem, isso daí aí pode escolher cada um deles para cada contemplação, né? Estou sempre relembrando, né, dos passos da contemplação, né, da mobilização, porque também se trata de ressuscitar os sentidos, né? Sentidos cristificados, né? Sentidos ressuscitados significam isso, né? Ser capaz de ir além, né? Os sentidos naturais ficar no imediato, né? Precisamos do olhar do João, né? Olhar místico, um olhar que vibra, que desperta um assombro, um encantamento diante da realidade, diante das pessoas, né? Então, você vai perceber que os mistérios do encontro com o ressuscitado já vão também suscitando, despertando, trazendo a nossa realidade, a nossa Galileia, o nosso contexto, né? Porque todos os relatos de aparições desembocam, terminam na missão, né? Então, por isso também aqui, enquanto contemplamos os relatos das aparições, também vamos trazendo o nosso cotidiano, né? Porque é ali depois que vamos voltar e vamos atuar, ser presença diferenciada. Então, como sempre, né, agora antes de dormir, então, fazer o exame do consciente, né, uma leitura durante o dia, dando graças, né, por esse
experiência, suplicando perdão se alguma coisa não caminhou, né, como esperava, mas mobilizar-se preparados, né? Então, amanhã, um novo dia, um novo dom. Né? Então, a experiência da ressurreição, né, sempre implica isso, né? A abertura, né, às surpresas da vida. Né? A gente está sempre, né, sentinela que está aguardando a aurora, aguardando o novo que está vindo. Né? Então, e quando isso, né, aparece, surge, a pessoa vive com mais sabor, com mais intensidade, né? A vida se faz mais serena, mais tranquila, não uma vida pesada, né, carregada de coisas, né, de preocupações, né? Mas ela vai fluindo, mas a partir de dentro, uma vida que foi despertada. Né? Então, no exame do consciente, agora à noite, né, escolha um desses textos para iluminar o seu próprio inconsciente e depois vai descansar. Né? E aí, então, amanhã, viver na parte da manhã esses 2 tempos de consolação, de contemplação do Pai. Amém.